E aí, rapaziada, lembram da semana passada que a gente ficou de continuar? Beleza, é isso? Então vamos lá. Nós estávamos vendo concentração das soluções, então vamos lembrar, existem os solutos, os solventes e as soluções. Soluto é aquilo que está em menor quantidade em uma solução e é o que vai ser dissolvido. Solvente é o que está em maior quantidade, é o que vai dissolver, né? E solução é a mistura dos dois. Nós vimos que existem tipos de soluções, né? Sólidas, líquidas, gasosas, e o que define o estado da solução é o estado das substâncias que formam essa solução, né? Do soluto e do solvente. Nós vimos concentração em grama por litro, se eu não me engano. Nós vimos também concentração, deixe-me ver, só um minutinho. Nós vimos também concentração em porcentagem em massa, né? Que quando a gente faz a relação entre as porcentagens, entre a massa do soluto e a massa da solução. E aí agora a gente vai ver a parte de a parte de porcentagem não, é a parte de concentração molar, que é quando a gente faz a relação entre o número de mols do soluto e o volume em litros da solução. Então eu preciso saber o número de mols do soluto e o volume em litros da solução. Coloquei aqui um exemplo, determine a concentração em mol por litro da seguinte solução. Então eu tenho aqui um volume de 250 ml. Então vamos lá, a gente vai volume de 250 ml, vamos anotar aqui, volume 250 ml. Tá com delay aqui o negócio. E a massa, né, do soluto, a gente tem também, que são 10 gramas de soluto, porém não é o que a gente precisa de número de mol. Então vou pôr aqui que a gente tem 10 gramas de hidróxido de sódio. Vou fazer a transformação aqui, pessoal, sem demorar muito, porque na realidade isso já foi visto, né? Essa parte de transformar em mol, a gente viu ano passado, a gente falou na aula e agora eu vou falar novamente, mas eu vou falar um pouquinho mais rápido. Só que na verdade eu queria mudar essa quantidade aqui, esqueci, deveria ter feito isso antes. Como eu não fiz ainda, eu vou alterar para 5 gramas de soluto, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Eu vou alterar para 5 gramas de soluto. A hora pra gente fazer a continha aí. Depois deixa eu ver se dá para eu alterar aqui. Para lá. Sai da apresentação, vamos alterar, já fazendo tudo aqui, ó, na hora, 5 gramas. Só um 5 aqui, 5. Beleza? Então vamos aqui novamente. Então a gente quer saber 5 gramas de soluto. Bom, nós temos aqui como dados que que o sódio tem massa molar 23 gramas por mol, o oxigênio 16 gramas por mol e o hidrogênio 1 grama por mol. Nós vamos usar esses valores para transformar essa massa do soluto em números de mol. Então vamos anotar aqui o sódio 23 gramas por mol, o oxigênio 16 gramas por mol e o hidrogênio 1 grama por mol. Bom, na molécula Peraí, que tá com... Aí, agora apareceu aí o que eu estava anotando. Nós vamos então fazer a transformação. A gente sabe que na molécula do hidróxido de sódio a gente tem um átomo de sódio, a gente tem um átomo de oxigênio e a gente tem um de hidrogênio. Vamos trocar aí pelas massas dele. Então, o sódio que tem 23 gramas por mol, o oxigênio tem 16 gramas por mol e o hidrogênio tem 1 grama por mol. Uma vez o 23, 23, uma vez o 16, 16, uma vez o 1, 23 mais 16, 39, mais 1, 40. Quer dizer,
A molécula de hidróxido de sódio pesa 40 gramas por mol, quer dizer, cada 1 mol de hidróxido de sódio, NaOH, a gente sabe que pesa 40 gramas. Como eu preciso saber 5 gramas, vamos lá no exercício, no exemplo. Como eu quero saber 5 gramas, mudou aqui a tela. Quero saber 5 gramas do soluto, então eu vou fazer uma regrinha de 3. Simples aqui, Se 1 mol é 40 gramas, 5 gramas corresponde a quantos mols? X mol. Pode fazer a multiplicação em cruz, ou se você quiser fazer por razão e proporção, também dá. Eu prefiro fazer razão e proporção, acho mais rápido. Então, olha só, 40 é quantas vezes maior do que o 5? O 5 é quantas vezes menor do que o 40? Só ir lá na tabuada do 5, 5 vezes 8, 40. Então, 40 dividido por 8 vai dar 5. Se eu dividir por 8 desse lado, eu tenho que fazer a mesma coisa aqui desse lado, porque são grandezas proporcionais. Quer dizer, o número de mols, X, vai ser 1 dividido por 8. E isso dá 0,125. Quer dizer, em 5 gramas do sal e do hidróxido de sódio, eu tenho 0,125 mol do meu soluto. Além disso, eu preciso transformar isso também em litros. E como que eu faço para transformar de ml para litro? Só dividir por 1000, né? A gente já viu algumas vezes. Então, vamos dividir por 1000 aqui. E isso vai dar 0,25 litros. Como a gente viu aqui no exercício, no exemplo, a concentração ela é dada por número de mol, número de mol por volume em litro. Então, vamos lá para nossa continha. Então, a concentração, deixa eu mudar a cor aqui, concentração é dada em número de mol do soluto por volume. Número de mol do soluto, 0,125 mol. E o volume? O volume nós vimos aqui na folhinha anterior, 0,25. Como a gente faz essa continha? Aqui é litros. Como a gente faz essa continha? Para a gente poder cancelar a vírgula, a gente vai fazer o seguinte, tem 3 casas decimais aqui em cima, a gente vai deixar 3 casas decimais aqui embaixo. E aí pode cortar a vírgula, é só dividir 125 por 250. E isso dá, então, a concentração, vamos alterar a corzinha aqui, a concentração é igual a 0,5 mol por litro. Essa é a concentração desta solução, certo, pessoal? E aí, a última concentração que a gente vai ver é a de partes por milhão, quer dizer, a quantidade de unidades de um componente que eu tenho, de um soluto, na mesma unidade de medida da solução. Então, se eu estou falando de massa do soluto, eu estou falando de massa da solução. Se eu estou falando de grama do soluto, estou falando de grama da solução. Se eu estiver falando de litro do soluto, eu estou falando em litro da solução, tá? E uma observação aí é que quando a gente tem solução líquida ou sólida, o ppm é sempre expresso em massa, grama ou quilo e assim. E quando for gasosa, é expressa em volume, centímetro cúbico, metro cúbico, litro e assim por diante, tudo bem? Bom, eu coloquei aqui um exemplo para vocês, que é o seguinte, deixa eu ver o que vocês estão vendo. Vocês não estão vendo a coisa certa, então eu tenho aqui, se dissermos que a concentração de uma solução é de 50 ppm, significa que existem 50 gramas do soluto em 1 milhão de gramas da solução. Esse 10 a sexta é a mesma coisa que 1 milhão. Tudo bem? E se eu quisesse saber a concentração dessa mesma solução, só que ao invés de 50 gramas, tivesse 25 gramas na solução, como que eu faria? Fica aí um pensamento.
Tudo bem? Vamos voltar lá para nossa telinha. Um exemplinho aqui pra gente. Deixa eu colocar o outro aplicativo aqui já em vista, para que vocês consigam